novo filme do Superman finalmente chegou aí nas telinhas de cinema. Eu fui lá assistir e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre o que eu achei desse filme, sem spoiler, tá bom? Então você nem precisa se preocupar, eu não vou estragar sua experiência nem nada. E uma coisa que eu quero já adiantar logo de cara aqui pra você é que esse filme não é um filme de origem. Logo logo eu falo um pouco mais sobre isso. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês uma análise, uma crítica do novo filme de Superman. Se você já gostou da temática, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, tá bom? Você pode compartilhar esse vídeo também com o seu colega, com o seu amigo que também gosta de Superman, fechou? Olha, eu quero comentar com vocês, já deixar muito claro aqui a minha posição nesse vídeo. Eu sou uma pessoa que eu não conheço os quadrinhos do Superman. Então assim, se você tá procurando uma crítica que compara com quadrinhos, acontecimentos de não sei o que, pipipipopopó, desculpa, eu não tenho essas informações pra você. O que eu tenho aqui é uma análise sem spoiler pra você de tudo que eu achei desse filme como uma pessoa que não lê os quadrinhos, fechou? É, tá bom. Vamos lá, agora sobre o que eu tinha comentado lá no começo do vídeo, esse filme não é um filme de origem. O que eu quero dizer com isso? Não é um filme que ele vai contar a origem do Superman pra você, como é que ele se tornou o Superman, como ele foi criado, como foi a infância dele, não tem nada disso. Muito pelo contrário, no filme ali, o Superman já tá na ativa faz 3 anos. Ou seja, você pode pensar nesse filme como se fosse uma quest do Superman, É uma das histórias dele. Uma história, inclusive, que não tem nada assim de novidade em questão narrativa. E isso não é uma coisa ruim, tá? Porque aqui eles vão estar apostando numa jornada de herói clássica, Então você tem ali um vilão, que no caso do filme é o Lex Luthor, que ele quer fazer alguma coisa, ele quer prejudicar o Superman. E aí você tem que ver como é que fica o embate desses personagens e, acima de tudo, como a sociedade vê o Superman, que é um tema muito recorrente nos filmes desse herói, Mas o que realmente chama a atenção nesse filme, que pra mim foi um ponto extremamente positivo, é o timing do lançamento dele com os momentos que a gente tá vivendo agora no nosso mundo. Superman é um filme sobre humanidade, é um filme sobre empatia. Então, assim, uma rápida sinopse pra você. Basicamente, você tem um país querendo invadir um outro país e o Superman impede essa invasão. E a partir daí começa toda uma treta, toda uma briga com o governo dos Estados Unidos, porque fica aquele negócio, Tipo, poxa, Superman, você pediu permissão pro governo dos Estados Unidos pra você impedir essa briga, impedir essa invasão? Isso é uma questão internacional, é uma questão política. Como é que você tem esse direito, Superman, de você ir lá e impedir um conflito? Uma coisa que você nem sabe as consequências e tudo mais? Agir como um suposto representante Eu não dos tava Estados representando Unidos pode ninguém criar além muitos de mim. problemas pelo mundo afora. Eu tava fazendo bem. E do outro lado, ali trabalhando com o governo, você tem o Lex Luthor, que está tendo as suas armas sendo utilizadas ali na guerra. Um dos países, no caso o país invasor, é um aliado dos Estados Unidos, digamos assim, que ali é representado por Metrópolis, que é a cidade ali, a ambientação por trás do filme do Superman. Essa trama toda é familiar com alguma coisa da sua realidade no momento? Cara, se você vê noticiário, se você vê ali rede social ou qualquer coisa que tá acontecendo no mundo, você sabe muito bem que sim, é literalmente a situação atual do mundo, só que os nomes são todos inventados ali em Superman. Mas a situação é a mesma, é uma coisa que reflete na nossa sociedade, e eu até tava brincando, que falta só o Superman colocar uma camiseta de Free Palestine, liberte a Palestina. Porque é impressionante a quantidade de paralelos que existe nesse filme com os conflitos mundiais que a gente tá tendo ultimamente aqui no nosso mundo, Infelizmente, nesses últimos tempos aí, nesses últimos anos, tá tendo muita guerra no planeta. E esse é um debate que tá sendo muito utilizado na política, Um país tentando invadir um outro, aí você tem um desses países que é financiado por não sei quem. Como é que fica essa questão de você invadir outros países? A diferença é que no nosso mundo, a gente não tem um Superman pra impedir as invasões. Inclusive, tem uma cena muito impactante no filme, que essa eu posso comentar porque está no trailer, que o Superman diz que ele não tá representando ninguém, Ele tá representando ele mesmo. E que só porque um país tem uma cultura diferente da sua, uma cultura que você pode reprovar, não significa que eles merecem ser invadidos, que os civis merecem morrer e esse tipo de coisa. Caracas. Porra!
O que é uma lógica bem Superman, né? O Superman é um personagem humanitário, assim, é um cara que defende muito a humanidade, se coloca nessa frente aí de empatia. Então, se você quer a essência de Superman, você vai ter nesse filme. Inclusive, né, a gente mencionou ali o Lex Luthor como um dos principais antagonistas do filme. Cara, esse personagem está fantástico no filme, tá? Está extremamente convincente. O Nicholas Hoult, que é o ator que tá fazendo o Lex Luthor, eu já gosto dele pra caramba, tá? De outros papéis e tudo mais, então eu fiquei muito empolgada quando ele foi ali contratado pra ser o Lex Luthor. Eu sabia que ele não ia decepcionar, mas agora, ele iria acompanhar o necessário pra ser um vilão antagonista do porte do Lex Luthor? A resposta é sim, e muito. Você entende completamente as motivações do personagem, apesar de, é claro, não concordar com elas, e você vê do que ele é feito, sabe? O que ele quer, fica muito nítido ali as ambições dele, mas apesar disso, ele não se torna um personagem previsível. O que traz a gente, é claro, pro lado do Superman, né? Não que isso ia ser muito difícil, mas é importante você ter isso num filme. É importante a gente realmente sentir que deve torcer pro protagonista, deve torcer pro herói. Se você não tiver isso, já era, o seu filme fracassou. Então, o Lex Luthor é um antagonista muito convincente, muito bom, e eu diria um dos melhores atores do filme, tá? Mas é claro, isso não significa que os companheiros de elenco dele estejam ruins, muito pelo contrário. O David Cornsweet, inclusive, entrega um Superman muito humano, um que você consegue torcer bastante. Ele consegue entregar completamente, você consegue ver todas as expressões necessárias do Superman, principalmente nos momentos que ele quer mostrar o valor dele, sabe? Que ele tá querendo mostrar pra que ele tá ali, defendendo a humanidade, falando, não, eu tô representando eu mesmo, eu não tô representando país nenhum. Você acredita nele nessas cenas, né? Então, essas cenas têm uma carga dramática muito bacana que o David consegue acompanhar. E a química dele com a Rachel Brosnahan é muito boa também, é muito digna de Superman e Lois Lane. A Rachel tá muito boa nesse filme, eu não esperava nada diferente também, porque eu gosto bastante dessa atriz. Então, assim, o trio protagonista ali, que era o Lex Luthor, Superman e Lois Lane, eles estão muito bons. Outros personagens que participam efetivamente aí dessa trama é a Liga da Justiça, digamos assim, né? Que no filme é chamado de Gangue da Justiça, porque eles não tinham o nome ainda de Liga da Justiça. Esse grupo é composto pelo Lanterna Verde, pela Mulher Gavião e pelo Senhor Incrível, que são personagens que eu diria que aparecem na dose certa no filme. É um filme do Superman, então eles não podiam roubar o holofote, eles não podiam ter mais função que o Superman, nem nada assim. Então eu achei que a participação deles foi bem bacana, foi complementar, ao mesmo tempo que importante pra trama. Então, de parabéns. E eu não vou nem falar do companheiro do Superman, o Krypto, né? Que todas as ceninhas todo mundo amava no cinema, as cenas do Krypto. Ele, inclusive, pertence a uma outra personagem que faz uma pequena ponta no filme. Então, sim, aguardem. O filme tem uma participação especial. Talvez quem seja fã do Superman já saiba qual que é a participação especial, né? Mas, caso você não seja, aguarde que tem uma participaçãozinha ali. A gente tava comentando como esse filme é sobre humanidade, né? Como esse filme mostra ali um pouco da realidade das guerras, das invasões. Uma das cenas mais emocionantes desse filme, que também está no trailer, e é por isso que eu posso comentar, é justamente quando as crianças que são desse país aí que está sendo invadido, levantam uma bandeira do Superman. Gente, essa sequência no filme, eu diria que é a sequência mais emocionante, é aquela que deu um caldo maior pro filme, na minha opinião, porque assim, o começo da história do Superman, ele é um pouco devagar, na minha opinião. Fica meio lerdo, sabe? Fica aquele negócio, tipo, você não sabe muito bem pra onde é que tá indo, e aí de repente o filme começa a engrenar a partir do segundo ato, e aí vai, aí é muito legal. Só que o começo do filme é um pouco xoxo. Mas como eu falei, nesse momento das invasões, né, quando você tem essa sequência das crianças, é uma coisa que você se lembra do porquê que você tá assistindo o Superman naquele momento. Porque entra uma trilha sonora fantástica, aquela música clássica do Superman, toda repaginada, e inicia uma sequência muito bonita, né? Quem for no cinema assistir vai ver. Inclusive, eu quero que você volte nesse vídeo depois pra você comentar o que você achou. Porque pra mim foi a melhor sequência do filme. As crianças com esperança balançando uma bandeira com o S de Superman. Mas é claro que esse filme não é perfeito, tá, gente? Não procurem um filme perfeito, porque filme perfeito não existe. E o Superman também não é um desses. Eu acho que a minha maior reclamação com esse filme, né, pra mostrar que justamente ele não é perfeito, é que ele trabalha com um tipo de roteiro que eu não sou muito fã, e eu acho que ele desvaloriza um pouco a obra, que se chama roteiro de espetáculo. Esse roteiro é muito comum, geralmente, em histórias de heróis, mas não somente nessas histórias, você vê roteiro de espetáculo até em
série, por exemplo. Basicamente, o roteiro de espetáculo é aquele roteiro que ele foca no visual, ele foca nas cenas muito loucas de batalha. Olha como essa pancadaria é legal, olha a explosão, olha o vidro e não sei o que. É um espetáculo, é um show pra você assistir. Só que aí quando você vai avaliar a carga dramática por trás daquilo, ela é ou ok, tipo na medida mínima possível, ou ela é inexistente. No caso de Superman, ela é no mínimo possível. É o que faz você compreender o plot, compreender o personagem, mas ele não ousa explorar mais a carga dramática que o Superman poderia carregar, mas não carrega. Talvez eles queiram guardar isso pra explorar em outro filme? Talvez. Então, assim, apesar de eu ir assistir a esse filme esperando um roteiro de espetáculo, eu achava que eles iam aproveitar um pouco mais as brechas dramáticas desse filme. Mas isso não aconteceu, e pra mim foi um ponto negativo. Outra coisa que colabora também é que, na minha opinião, teve algumas piadinhas fora do ponto. Eu não vou dizer que todas as piadas foram falhas, porque não foi. Teve umas que foram muito bem colocadas e tudo mais, tipo, realmente deu pra quebrar um galho, deu pra dar uma risadinha. Não foi algo que atrapalhou o ritmo do filme nem nada. Só que tem umas piadas que é meio xoxa, sabe? Que todo mundo ficou em silêncio, por exemplo, no cinema que eu tava. Então, assim, podia ter diminuído um pouco as piadas, mas, como eu falei, nada que atrapalhe ali o rumo do filme. E pra quem é fã da franquia Superman, né, como um todo, vai ficar feliz de identificar algumas referências nesse filme, né? Inclusive tem uma que é bem descarada, que envolve o Superman e a Lois Lane, que eu tenho certeza que quem gosta ali dos filmes do Christopher Reeves vai gostar bastante. E se você é daqueles que gosta de esperar por uma cena pós-crédito, pode esperar, porque tem duas. Tem uma que é no meio dos créditos e tem outra que é somente ali no final, após os créditos mesmo. Não é nada assim, oh meu Deus, que maravilha, mas é uma cena pós-créditos ali. Inclusive, a primeira que aparece é para os fãs de quadrinho do Superman, tá? Fica a dica. No final de tudo, a conclusão que eu tenho sobre esse filme é que vale a pena você assistir sim. Eu acho que é um filme que honra o Superman. Mesmo as pessoas que, assim como eu, nunca leram uma HQ de Superman, mas que, é claro, né, nesse caso aqui eu pesquisei pra eu poder falar. Eu acho que o personagem fica muito palpável, ele fica muito humano e pode ser uma porta de entrada aí pra gerações mais novas, né, a conhecerem o Superman também. A nota que eu daria pra esse filme é nota 8, né, com as suas perfeições e imperfeições. Eu acho que é uma nota justa. Mas e você? Eu quero saber de você aí, se você gostou desse filme de Superman, ou pelo menos se você tem a intenção de assistir. Comenta tudo aí embaixo que eu vou querer saber, tá bom? E é claro, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!